Mercadante assume o BNDES e os planos para o BNDES podem acabar afetando todos os demais bancos no Brasil. Vamos ver também, será que vale a pena o BNDES investir nos países vizinhos? E para finalizar, nós vamos ver essa guerra, né, em que vive aí Lula e Banco Central envolvendo a taxa de juros do Brasil, a Selic. Primeiro vamos falar dessa guerra entre Lula e Banco Central aí, que envolve a taxa de juros brasileira, que está hoje em 3,75, a Selic, né? Então, primeiro eu vou dar um parênteses aqui, que eu até cheguei a estar do lado do Haddad quando ele fez essa reclamação da taxa de juros brasileira, mas ele fez um tom muito mais suave, né? Que deu a entender, pelo menos eu tinha entendido isso, que era algo para lá para frente, a gente tentar ajustar isso, estava um pouco aí, né, descolado demais, né, e ele ia tentar trazer o arcabouço fiscal, inclusive, ele trouxe, né, algo mais com calma, né, mas o Lula aqui, ele está tomando um discurso totalmente diferente. Primeiro, gastança, gastança, gastança. Aqui tá errado, a gente não vê ele economizando em nada, é ministério para tudo quanto é lado, é estouro do teto, puxa, aquele estouro do teto gigante, é querer investir nos hermanos, né, quer investir nos países vizinhos, quer tudo. E aí ele vem uma cobrança muito forte no Banco Central, então tô totalmente contra esse discurso agora. Não sei se o Haddad está nessa mesma linha de pensamento, mas esse imediatismo aqui e a gastança, eu estou do lado do Banco Central. Então, assim, houve uma mudança aqui de discurso do que o Haddad falava lá atrás, do que o Lula está fazendo agora, uma pressão infinita aí, tá errado. Mas essa é a minha opinião, aí vocês deixam de vocês no comentário, tá? Bom, então o Lula ele diz aqui que essa taxa de juros está muito alta, quem tem que reclamar é a sociedade, a classe empresarial, tem que se juntar aí, que não dá para ser desse jeito, etc, né? Que quando ele era presidente, né, todo mundo reclamava, enfim. Ele fala que ele é o presidente da República e se ele não pode falar, quem é que vai falar? Então ele já está indo contra o mercado também, que está reclamando dele, né? Está reagindo mal. E aí uma coisa muito séria é que ele está chegando a afirmar que pode rever o tema do término do mandato do presidente do Banco Central. Puxa, mas o negócio foi feito para não ter interferências aí dos presidentes no Banco Central, pelo menos assim, diminui, né? Porque quando vencer o mandato do Campos Neto, aí sim ele pode indicar um aí, né? Infelizmente pode ser um gastão aí, né? Um que vai fazer as políticas incorretas, mas de qualquer forma, ele tem que pelo menos respeitar até o fim do mandato. Mas, pelo visto aqui, é uma ameaça e o mercado não gosta disso, mas ele ainda não fez nada, então a gente não pode ficar cravando nada, né? De qualquer forma, o Banco Central está sendo bastante duro também. No Copom lá nós vimos que eles vão manter a taxa em 3,75 e ainda alertaram com a possibilidade de aumentar essa taxa de juros, porque eles estão vendo o risco aí batendo na porta. Acho que talvez seja um exagero, aumentar mais 3,75 talvez seja exagero, mas a gente não pode deixar de negar que o descontrole aí no Brasil está grande, né? O descontrole aí dos gastos está terrível. Bom, e aí fica nessa queda de braço entre o Banco Central e o governo, e o Lula fica batendo nessa taxa de juros, eles também não concordam aí com essa meta de inflação. Enfim, né? O Banco Central, ele é um órgão até o momento autônomo, pelo menos parcialmente, e o Lula está querendo aqui mandar, essa que é a verdade. Então, aí já é outro ponto, né? Será que ele tem que se meter tanto? Agora falando do BNDES, onde o mercadante acabou de assumir, é mais ou menos a sequência daquilo que a gente tem visto, o descontrole do foco, a falta de foco do Lula, né? Então, vamos relembrar primeiro aqui a parte dos investimentos no Los Hermanos. Parece que, teoricamente, o Brasil é muito grande, é muito importante, abandona todo mundo e vai sozinho. Bobagem. Bobagem. Nós precisamos dar valor aos países que estão vizinhos do Brasil e, sobretudo, aos países pequenos. Sabe, o Brasil não pode crescer sozinho, o Brasil tem que crescer junto com os outros, porque não adianta você ser rico cercado de miserável por todos os lados. É importante que o Brasil, como maior país, maior população, maior economia, o Brasil contribua para que todos cresçam juntos. E aí hoje o Lula defende esses países hermanos que não pagaram a dívida com o BNDES, que na verdade é culpa do Bolsonaro, que teve uma relação ruim com esses países. Ora, mas agora a gente é vítima, a gente empresta e tem que ter uma relação positiva com esses países, se desagradar eles não pagam, é isso? É assim mesmo que funciona? O Lula nunca assume nada, então os empréstimos feitos lá no governo dele e da Dilma, é isso que deu.
E um ponto importante a destacar é que os países aqui, Cuba e Venezuela, que o Lula mencionou, realmente eles estão entre os caras que estão devendo aqui para o Brasil, mas tem outros países também na lista que estão devendo aí fortunas e não estão pagando, porque esses empréstimos foram feitos aí a Bangu, né? E vai saber por que foram feitos, né? Tem inclusive empréstimo que foi por um tempo secreto, mas não faz sentido. Mas vamos ser justos, né, que a Argentina não está entre os países com grandes atrasos, né? Porém, como nós vimos, ele quer investir nos hermanos todos, né? Então, a Argentina, por enquanto, não está atrasando, mas vai saber também o próximo dia, né? Porque a situação deles piorou muito. Para mim, a Argentina vira um risco também. E vendo aqui no site oficial, nós vamos ver que os financiamentos para exportação dos serviços para outros países foram feitos entre 98 e 2017, a maioria no governo Lula e Dilma, né? E 89% desses empréstimos foi feito para Angola, 3,2 bilhões, Argentina, 2 bilhões, Venezuela, 1,5, Dominicana, 1,2, Equador, 0,7 e Cuba, 0,65. E em 2003, eles reduziram a taxa de juros para vários países aqui, né? Olha só os amiguitos aqui, o 2003 era o Lula, né? E aí, houve inadimplência nos pagamentos. Venezuela pagou aqui metade só, né? O resto está devendo aí. Moçambique também e Cuba também. Até Moçambique está no meio aqui dos enroscos. E vale destacar que a Argentina, pelo menos aqui nos maiores dívidas, não está citada. Então, parabéns por enquanto. E aí, temos outros 569 milhões aqui. Estou falando de dólares, tá? Só porrada. Para esses países aqui, esses três aqui devendo, tá? Então, tudo isso que eu falei em dólar, grana pra cacete, né? Eu não vou nem falar disso daqui porque dá vontade de chorar, né? Porque a gente tem aqui as grandes empreiteiras envolvidas, a gente lembra aqui do Odebrecht, da Diego Gutierrez, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, e é pra chorar, né? Então, como a gente não quer aqui ficar deprimido, a gente vai pular essa parte aí e vai lembrar que até esses contratos eles foram feitos aqui secretos em algum momento, em 2012, ali a Dilma, né, queridinha aí, e depois foi derrubado esse negócio de secreto aí. Então não é só na América do Sul, nós temos aqui a América Central e também temos a África aí no foco dos investimentos do BNDES no passado. Provavelmente agora vai estar também, né, pelo menos a América Central, que é um grande perigo no meu entendimento. E aí a gente tem então ele voltando aqui para o Brasil, falando, né, que o Brasil precisa urgentemente de novos investimentos, o BNDES precisa ser indutor desse crescimento, né? Então, no Brasil também tem muita coisa para fazer e aí o BNDES vai se lascar, né? De tanto empréstimo vai ter que fazer. E aí a gente vê aqui o Lula destacando, né, que precisa privilegiar as micro, pequenas e médias empresas aqui. O Mercadante já ponderou que precisa sim oferecer juros mais competitivos, mas sem prejudicar os bancos privados, né? Mas aí é difícil. Como é que você vai conseguir fazer isso? A não ser que você estabeleça algumas regras. É desenvolvimento, é uma coisa, é nessa linha ou naquela. Tem que estabelecer algumas regras, senão vai ficar bagunça. Você não pode fazer os bancos privados ter uma Selic desse nível e você oferecer um juros menor aqui. Você vai estar ferrando os bancos privados, né? Inclusive o Banco do Brasil também, ainda mais se ele estiver emprestando aí de qualquer jeito. Então, meio que bagunça a cadeia de bancos aqui, tá? E aí, ele fala aqui que não queremos subsídios como no passado, queremos apenas uma taxa de juros mais competitiva para micro e pequenas empresas. Tá, então, quer investir nas empresas médias, pequenas e micro, né? E aí o Mercadante reafirmou que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, né, os outros bancos públicos, incluindo o BNDES, não podem sair emprestando para quem não tem condições de pagar, porém, eles têm aí que facilitar o financiamento de obras, né, com a ajuda aí do BNDES. Então, financiamento de obras, também microempresas, também médias empresas, também pequenas empresas e também exterior, beleza, né? E aí, por fim, o Mercadante destaca a necessidade de investir no setor de industrialização do Brasil, falando que caiu para 16% em 2021 e era antes 56% em 2022. Precisa da reindustrialização do país. Só que assim, se você favorecer aqui o controle de gastos e poder realmente diminuir a taxa de juros, tudo isso está resolvido, né? A gente vê o Banco ABC, por exemplo, emprestando para a indústria, emprestando para pequenas empresas, para médias empresas, né? Então, tem bancos querendo fazer isso com um atendimento muito legal. O Banco ABC é excelente para citar um, né? Tem vários aí. Então, é só você dar condição que a economia sozinha ela vai tomar conta disso. Não precisa o banco BNDES aí tomar conta de tudo. Ele faz uma coisa ou outra pontual, que às vezes mereça realmente um investimento aí diferenciado, né? Senão vai ficar bagunça. Então, será que precisa o BNDES meter a mão em 56% dos investimentos? Cara, enfim, né? Ele também quer indústria, então.
E por fim, o Mercadante também afirmou que sua equipe está em desenvolvimento aqui do projeto para a constituição de um EasyBank no BNDES para apoiar operações de pré-embarque e pós-embarque de exportações brasileiras. Aí também, beleza, aí está correto. Então você vê que o BNDES ele quer fazer tudo, né? Eu acho que ele quer curar o câncer, curar a AIDS, ele quer fazer o mundo melhor, quer povoar Marte. Então tem que tomar um foco. Cadê o foco aqui do BNDES? Ele não precisa ser o guardião de tudo. O BNDES não precisa fazer tudo. Repito, é só ter um controle aqui da economia brasileira, essa Selic diminuir, que os bancos, nós temos excelentes bancos. Puxa, deixa a economia girar sozinha. Deixa aí nos comentários o que você acha. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!